Então hoje o assunto vai ser esse, a humilhação e glorificação de Cristo. Você está vendo uma escada aí? Porque eu fiquei a pensar como fazer, né? E sugeri a Érica, porque Jesus teve que descer. Ele desceu da sua glória, ele abriu mão. Essa é a história do Evangelho, né? Isso tem que ser falado, tem que ser publicado, tem que ser refalado, tem que ser dito, porque esse é o centro da Bíblia e nós vamos falar isso a vida inteira. Mas você percebe que à medida que você verdadeiramente experimenta Jesus e fala dessa verdade, mais alegria traz, mais louvor traz, mais adoração gera no nosso coração. E hoje eu queria basear nossa meditação na carta de Filipenses, uma carta que Paulo escreveu. Paulo estava preso na primeira prisão, né? A segunda foi que ele morreu, decapitado, mas ele estava preso, e essa carta é uma das cartas mais profundas, algumas dizem mais teologicamente profunda, por causa do texto que nós vamos ler aqui. Ela tem um peso enorme de alegria, a despeito de Paulo estar preso. O Evangelho começa a trazer assim, os paradoxos e contradições humanas, porque como está feliz estando preso? Cara, ele está lá preso, mandando os irmãos de Filipos ficarem alegres e se alegrarem no Senhor. Então ninguém está preso aqui, não é? E a gente deve ter uma ordem bíblica para que a gente se alegre. Como é que eu vou me alegrar? Mas eu estou passando problema. Vai em Deus, porque se você olhar para Jesus, olhar tudo que Ele fez, você vai ter alegria no coração. Se eu ficar olhando para as circunstâncias, a alegria vai ser o quê? Roubada. Por isso que Hebreus 12 fala olhando para Ele, ou seja, foco. O foco na vida nos orienta, né? E essa cidade de Filipos foi a primeira igreja na Europa que surgiu. Paulo estava intencionando ir para a Ásia, e aí ele tem uma mudança de direção através do Espírito Santo, né? E ele vai então para lá e chega em Filipos. Ele toma uma boa surra, porque o Evangelho por vezes traz perseguição, dependendo do lugar. Impressionante isso, que isso não impediu de seguir, né? E ele é preso, e ele é espancado, ele e Silas junto com ele. Você sabe que Atos dos Apóstolos retrata bem essa questão. E então eles estavam louvando a Deus, e de repente houve um terremoto. O carcereiro que estava pronto de se matar, cometeu um suicídio, é salvo. Diz a Bíblia que uma mulher chamada Lídia, que era uma prosélita, ou seja, alguém que não era judia, que se converteu ao judaísmo, estava na beira do rio para orar, e ele chega lá, Deus abre a visão dela, o entendimento, e assim e se encontra com uma mulher possuída de um demônio que era adivinhador. Você veja como o mundo espiritual acontece, e o diabo ele tem algumas coisas que também são esquisitas e adivinha. Muitas coisas a gente não entende no absoluto, vamos entender no fim, mas Paulo tem o discernimento, expulsa o demônio daquela menina. Assim começa a igreja de Filipos. Bom, como toda igreja, só fazer um parênteses aqui, cerca de 10 anos então que Paulo tinha passado por lá. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha comunicado, vinha cartas e cartas eram levadas. Ele escreve, porque a igreja sempre teve inimigos. Sempre que Deus levanta, inimigos se levantam. Então tinha a própria perseguição que a gente vai ver. Começou até a perseguição religiosa, né, dos judeus, que tinham o cristianismo como uma seita e não, de fato, uma religião verdadeira. E eles tentavam judaizar a igreja, voltar aos hábitos antigos dos judeus, principalmente guarda de sábado, dias santos, uma dieta rigorosa, porque o judeu não come carne de porco, um monte de comidas eram proibidas, peixe com escama. E assim, a circuncisão, principalmente, Paulo tem que levantar que nós somos a verdadeira circuncisão, que não é só do exterior do corpo, mas é, antes de tudo, aonde? Dentro do coração. Aí, então, Paulo começa a dizer assim, ó, porque vocês receberam a virtude ou a graça de não só crer em Cristo, mas também, que mais, gente? Padecer por Ele. Veja que só um cara com a visão
aumentada pode ter uma afirmação dessa, né? Porque, a princípio, crer nele é ótimo. Ele me dá vida eterna, ele me traz paz, Jesus é esperança. Mas agora ele fala assim, vocês receberam a graça para crer e para padecer por ele. E ele chega a dizer, então, aquilo que vocês viram em mim, o combate, porque a vida de Paulo não foi fácil, vocês têm que seguir e fazer. Até aí está ótimo. Inimigos externos, sempre haverão. Você vai para o capítulo 3, a gente até cantou hoje, né? Aqui que eu quero, como é que a gente cantou? Ser encontrado nele, né? Ser achado nele e conhecer o poder da sua ressurreição. O capítulo 3 ele fala sobre isso. Mas acontece também, e o capítulo 3 também vai falar, de duas mulheres no meio da igreja, chamada Evódia e Sintique. Por isso que a Bíblia é interessante, que não estavam bem, estavam de briga. Aí estava surgindo no meio da igreja partidarismo, confusão. Pior que o inimigo externo é quando tem fogo amigo, porque aqueles que eram para estar juntos, que eram para estar no mesmo propósito, um estimulando o outro na fé, empurrando, vamos, não desista, estavam agora brigando, e não estavam bem. Por isso Paulo começa a escrever o capítulo 2 nesse contexto. Uma igreja que ele não estava lá, que ele recebeu notícia, Epafrodito, e ele estava voltando com a carta, e Paulo exorta para que fosse lida. Essas cartas de Paulo eram assim, no meio do culto, eles pegavam e começavam a ler o que Paulo estava fazendo. E é isso que nós vamos fazer. Eu não vou me deter muito do versículo 1 até o 4, mas já te dando um plano de fundo para você começar a compreender depois o porquê do 5 ao 11, é onde a gente vai, tá bom? Então, na Filipenses 1, NA, por favor, vamos seguir. Lembra da confusão no meio da igreja, né? Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, outra tradução fala consolação, que exortar é encorajar, é consolar também. Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Está vendo a vocação, a unidade aqui? Não façam nada por interesse pessoal. Então tinha gente querendo aparecer, tinha maus obreiros também, chama de cães, porque o cão, por aquilo que pareça, no capítulo 3 ele fala, cuidado com os cães, os falsos obreiros, os cães eram considerados animais imundos. Então ele fala assim, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Vai ter que trabalhar o teu eu aí, não é isso? Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Outra tradução fala que deveria se apegar a isso, né? Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Espírito Santo nos ajuda aqui agora a entender um pouco mais essa escritura. Abra nossos olhos, nosso entendimento e me ajude, Senhor, na explanação desse assunto no nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, a gente vive numa sociedade que busca reconhecimento, busca status, busca poder. Então, tudo que você vê na mídia, jogadores,
você vê artistas, você vê políticos. A maioria não está ali por interesse de alguém, de servir, está por interesse o quê? Pessoal, simplesmente, né? Então, estão cheios de ambições e muitas vezes isso leva a uma distorção no seu caráter, né? O homem, então, se tornou o centro das decisões. A gente vê um foco muito grande, inclusive, muitas vezes, até dentro da igreja, no ser humano e não em Deus. Porque o culto é para Deus, não é exatamente para nós o centro da questão, né? E assim, quando Paulo começa a colocar aqui no versículo 5, né, tem de vós o mesmo sentimento que houve, ou modo de pensar que houve em Jesus, isso soa um pouco revolucionário, que nós temos que pensar e agir como Jesus agia. Então, eu não posso agir na minha cabeça, eu não devo agir como eu penso, não, o meu pensar tem que se enquadrar naquilo que Deus acha, que Jesus especificamente acha. E como a gente falou, essa igreja estava enfrentando muitos conflitos internos. E a igreja, apesar dela ter muitas virtudes, sabe, foi a igreja que mais ajudou Paulo, que esteve junto, que ofertava, mandava recurso para ele, que acolheu ele, mas essa igreja estava correndo um perigo muito sério por falta de unidade. E se um matar o outro, acaba a igreja. Essas tensões dentro da igreja vão sempre existir. Contudo, a Bíblia vem trazendo aqui o norte para que isso nos oriente, né? E sabe, havia ali, como eu falei aqui, partidarismo. Eu sou de A, de B. Na igreja de Corinto, a mesma coisa. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E Paulo chega a escrever, por acaso Cristo está dividido? Não é? A obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa para o seu lado, né? Cada um busca o seu próprio interesse. Jesus não veio buscar o seu próprio interesse, tanto é que a história dele, a vida dele, foi se doando desde o início até o fim, né? Então, assim, apesar deles pensarem que estavam lutando pelo Evangelho, se não estavam juntos ou se degladiando, eles estavam atrapalhando o Evangelho. E quando um vive mal com o outro, ou quando um briga com o outro, fica um espetáculo lamentável para o mundo, principalmente para Deus. E essa atitude desonra a igreja, e essa atitude desonra o próprio Jesus. E Paulo, então, está escrevendo, nós vimos os 4 primeiros capítulos, com esse dilema que estava na igreja, com essa confusão, com essa briga, como resolver. Paulo propõe, então, olhar para Jesus. Como é que ele propõe a solução para a briga que estava entre irmãos? Ele propõe a humildade de Jesus como solução para a divisão que estava na igreja. Então, ele exorta, você viu, para a humildade, para a unidade, para a compaixão, ternos afetos, sabe? E, muitas vezes, isso não era compreendido. Pense que eu não sei quanto tempo durou essa confusão, pense que a carta levou muito tempo para chegar a Paulo, pense que a carta levou muito tempo para ser devolvida, pense no momento quando estava sendo lida a carta, e aí os corações foram mexidos, porque a palavra de Deus, ela penetra no mais profundo do nosso coração. Eu creio que houve muito arrependimento, eu creio que houve ali conversão ao coração um do outro. Mas você vê que, às vezes, as pessoas querem, até dentro do reino de Deus, buscar uma primazia. Eu quero aparecer. E se você não tem um reconhecimento oficial ou participar só por trás, digamos, da cortina, ela quer aparecer. Os discípulos também tinham esse problema, né? Eles discutiram quem tinha que ter a primazia, sabe? Jesus chega a dizer, vocês não estão entendendo, o maior é quem o quê? Que serve. E ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Imagina você ouvindo, né? Eu fico pensando, quando você lê a Bíblia, Jesus vendo a discussão, fala, caramba, coça a cabeça aqui, peraí. Vamos começar do zero aqui. E começa a ministrar o coração dele, né? Então, Paulo agora vai trazer uma reflexão teológica profunda para resolver um problema de desunião no meio da igreja, né? E por quê? Toda teologia, ela tem que implicar em alguma atitude prática da nossa vida.
A gente só não conhece acerca de Deus, a gente tem que conhecer Deus. Conhecer acerca de Deus é bom, mas não é suficiente. E conhecer acerca de Deus somente traz desunião, traz confusão. Agora, se você conhece Deus, de fato, Ele quebranta nosso coração, Ele nos ajuda na dureza. E Ele fala, então, vocês têm que ter o mesmo sentimento, ou o mesmo modo de pensar, né? E não, quer dizer, ou seja, vocês têm que ter uma mentalidade interna, que vai trazer uma repercussão externa. Esse é o sentido da palavra. Sabe? A igreja tinha perdido a mente de Cristo. Ela tinha perdido como Jesus pensava. E ela estava agindo, achando que estava normal. Eu sou de um, eu sou de outro. Sabe? E a humildade, desculpe, cristã, não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Percebeu a diferença? Porque você não é que você vai se rebaixar, dizer que você não é nada. Não, é simplesmente pensar menos em você, então considerar o outro acima de você. Essa leitura correta desse texto que a gente leu aqui vai tratar então da humilhação e glorificação de Jesus. Paulo vai usar uma analogia de que Jesus foi, para que você entenda como você deve ser um e por que você deve ser um, porque a igreja tem que pensar igual, sabe? Então, muitos consideram esse texto como um hino da igreja primitiva. Olha só que lindo. Cantavam esse hino. Cantavam essa letra. E Paulo pegou, usou, se isso for verdade, não há comprovação absoluta, pegou esse hino que era cantado e aplicou aqui na carta aos Filipenses. Também diz tem aquele outro versículo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, recebido na glória. Também era um hino cantado pela igreja primitiva. Acho que está em Timóteo, né, esse texto. Então, gente, versículo 5, por favor, bota lá. Você vai ler de novo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus. Então, Paulo aqui não está propondo só uma atitude moral, né, mas de uma transformação da mentalidade. Romanos 12 fala da gente não se conformar como está o mundo ou como está a circunstância, mas transformar pela renovação da mente, né? A vida cristã, ela tem que ser moldada por Jesus, porque se você é cristão, você é seguidor de Cristo, né? Então, imagina que eu sou um maestro aqui, vou tocar, vocês são os músicos, orquestra sinfônica aí. E aí, cada um toca uma música do jeito que quer. O que acontece? Vai ser um desacerto total. Um puxa dó, outro puxa ré, outro puxa mi, sol lá, vai, uma bagunça pura. Tudo tem uma organização, tem uma harmonia, né? Assim é a igreja quando nós temos a mente de Cristo, porque Jesus é o maestro. A banda toca conforme o maestro orienta. Eu não entendo disso, mas tem os gestos lá que a banda entende, ou que a orquestra entende, né? Aí a gente é questionado nisso aqui, porque quando a gente lê, nós temos que nos confrontar com a Bíblia. Primeiro, eu busco ser servido ou eu sirvo? O que você está fazendo? Tem gente cozinhando agora para você, né? Você nunca se ofereceu para alguma coisa? Como é que está a sua mente em relação aos outros? Então, ter a mente de Cristo vai fazer com que a gente, primeiro, derrube todo orgulho, porque orgulho não tem a ver com Deus. Aliás, diz ele que abate o orgulho, o orgulhoso, exalta o humilde. Então, esse é um convite à imitação de Jesus Cristo. Quando ele fala, a igreja está naquela zona da confusão, a briga acontecendo, vamos parar, vamos olhar para o exemplo de Jesus. Então, ser cristão é pensar como Jesus pensa, é amar como Jesus ama. E a gente já viu aqui, os discípulos foram incoerentes em muitas etapas da sua vida, e os evangelhos falam isso. Jesus continua amando, continua investindo, continua perdoando, não é? Pedro não negou ele 3 vezes? Foi profético, declarou até para ele. Depois Jesus vai ao encontro dele e fala, Pedro, tu me amas? E ele usa então esse artifício. Pensa numa escada, Jesus descendo agora, né? Cada degrau era uma renúncia.
Jesus vem, Jesus nasce no ventre de Maria. Olha que coisa. Mas ele não era o Rei da Glória? Ele saiu do trono? Saiu. Mas ele não é atemporal? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? É, mas se limitou a um lugar físico, até na barriga de Maria. Ficou inerte 9 meses, ficou inerte 9 meses. Tinha tanta sabedoria, não podia falar nada. Então imagine essa escada, que ele é o Rei da Glória. E Paulo vai descrever exatamente esse texto para dizer da unidade da igreja. Isso que me chamou a atenção, né? E vai da glória à cruz. E da cruz agora ele volta à glória ou à exultação ou à exaltação, né? Então, gente, essa escritura é super importante, porque vai nos ajudar a ver a nossa convivência e como viver em comunidade, igreja, sabe? Porque esse é um texto que fala do cerne do evangelho, daquilo que Jesus é. Então, essa humilhação e a sua glorificação, 2 fatores, né? Nenhuma delas pode ser omitida, porque se eu só acrescento humilhação e não coloco a glorificação, Jesus não voltou ao lugar de origem, Jesus não ressuscitou, não está à destra do Pai, né? Nenhuma verdade pode ser omitida, e todas as duas são dependentes e são centrais e importantes para entendimento da obra de Cristo aqui. Sabe por quê? Muitos também atribuem que ele não pode ser homem, porque se é Deus, ele não podia se tornar homem, né? E a gente perde a dimensão da humanidade de Jesus. Isso surgiu, se você estudar as heresias que estavam no meio da igreja primitiva, questionavam justamente a humanidade de Jesus. Não, mas a Bíblia é enfática, ele se fez homem. Ele se fez homem. Então a gente não pode perder a dimensão de Jesus como homem e só pensar no Jesus Deus. Por isso Paulo traz esse entendimento da humilhação dele, que mesmo existindo na forma de Deus, embora ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus aqui como homem, que algo que fosse retido a qualquer custo. Então, pensar em Deus como ser humano é desafiador, porque, caramba, se coloca no lugar, imagine que não dá nem para a gente se colocar totalmente, mas imagine que você fosse Jesus. Você encarar uma loucura dessa, você largar toda a tua glória, morrer por criaturas que você pode fazer de novo. Então a encarnação já é um milagre absurdo, porque o Deus eterno se tornou homem sem deixar de ser Deus. E como eu disse aqui, esse ato de se tornar homem e morrer sempre foi um problema para a humanidade. E muitos não aceitam a obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário, porque acham que se ele fosse Deus, ele não precisaria de morrer. É óbvio que ele não precisaria de morrer por nenhum de nós, mas ele simplesmente morreu por amor. O que acontece? O homem tende a compartimentalizar o céu e a terra. Ele separa muito o que é do céu, o que é da terra, mas não consegue ver Deus se movendo no meio da terra. E o Evangelho é sobre um Deus que se fez homem e fez história no meio da terra, no meio de homens, e agora nos convida a entrar nessa visão quando interage o céu com a terra. Isso foi escândalo para muita gente. Mas aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Deus não se preocupa se você acha que tem que ser um plano inteligente maior do que o dele. Deus não se preocupa. Quem aqui quer ensinar Deus? Né? Você não pediu, já canso de dizer, você não pediu para nascer, você não pediu para ter inteligência, você não pediu para ter talento, você não pediu nada. É tudo graça. Até o ar que você está respirando não é teu, é dele. O planeta que está aqui não é teu. Você vai morrer, vai sair daqui, o planeta continua sendo dele. Né? E sempre ocorre a tentativa do homem de querer controlar Deus, de querer formatar Deus num pensamento humano. E até, ao tratar do corpo, se autoflagelar, muitas vezes, como se fosse isso
o sacrifício, andam milhares e milhares de quilômetros e se machucam, fazem tanta coisa com impulso que é só corpóreo, não é da mente. E não adianta expressões externas para Deus se não for do íntimo do coração. Você acredita que Ele está olhando, sabe tudo que está na tua mente agora? Sabe se você está no mundo do nada agora? Se você está nesse culto aqui de corpo presente, espírito ausente, se você veio aqui para cultuar ou não, Ele sabe. E o Evangelho de João começa a dizer, no princípio, Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o quê? Deus, o próprio Deus. E o Verbo se tornou o quê? Carne. Gente como a gente, e habitou entre nós. Então, se a gente minimizar a humanidade de Jesus, nós estamos já indo para uma heresia totalmente, né? O Evangelho, ele é para todo homem, e o homem todo, você pode falar, não há limites. A mensagem de Jesus não foi para seres incorpóreos, que só tem espírito, não, eu e você temos corpo. Aliás, a Bíblia fala de uma ressurreição do corpo, de um corpo glorioso. A Bíblia dá importância a isso, né? Então, nós temos que admitir, primeiro, que Jesus pisou nessa terra que era a gente. Para isso entra o autoesvaziamento, porque ninguém poderia obrigar o ser de Deus ou Deus a se reduzir se ele não quiser ser reduzido. Simplesmente ele se reduziu porque ele quis. Foi uma renúncia voluntária. Aí começa a beleza do Evangelho. Por isso que você vai entender. Olha para Jesus, você vai saber como viver em comunidade, né? Ele assumiu um corpo não por imposição, porque ninguém poderia impor o Deus, mas uma atitude deliberada dele. Diz a Bíblia, então, que ele se esvaziou. Não que ele perdeu a deidade, né? Ele não se apegou à deidade, apesar de ser Deus, ficar fixo. Não, eu quero ter meus privilégios, porque eu sou Deus, então não admito, eu vou descer, e vai ser assim, né? Esse é um termo que nós, no grego, que fala justamente desse vazio. Mas é um vazio que ele mesmo decidiu ser. E Jesus se esvazia, e ele, que é a própria imagem do Deus invisível, não é isso que Paulo fala também em outro texto, que é o primogênito de toda a criação, ele desce aqui, não para obter vantagens, não para ganhar, que você faça, que os discípulos ficassem babando ele, servindo, senta aí, mestre, espera aí que eu vou servir. Não, quem tira a toalha é quem? É ele. Quem ajuda, a maioria das vezes, é ele. É certo que alguns discípulos em algum momento serviu a Jesus com algum gesto, com algum ato, né? Então Jesus não deixou de ser o que era, ele se tornou o que não era. Porque até então não se ouvia falar de um Deus que se encarnou, que desceu como homem. Jesus não deixou de ser Deus, mas esvaziou-se do privilégio da glória de ser o próprio Deus. E diz a Bíblia, no versículo 7º, que ele assumiu que forma, gente? De servo. Então, ele não, como ele disse aqui, ele não desceu aqui para ser servido, mas para servir. Essa narrativa é linda, porque eu não consigo, na razão humana, conceber um Deus que não pode, que veio só para servir. Se a gente pudesse falar, não, Senhor, não faça isso, né? Até Pedro tentou dissuadir ele naquela lavagem dos pés. Ele fala, não, peraí, Pedro, se você não deixar eu te lavar, se você não deixar eu te servir, se não deixar eu te abençoar, você não tem parte comigo. Na carta de João 13:8 fala o seguinte, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus não era um ser perdido. A despeito dele como criança, ele teve que crescer em estatura, foi pequenininho, foi aumentando, não sei qual era a altura de Jesus, absoluto. Ele cresceu em graça e verdade. É claro, se ele encarnou como uma criança, o psique, o psicológico, a emoção como ser humano foi desenvolvida. Como isso trabalhou o Pai, tudo tem coisas que a gente não cabe a gente entrar, porque é uma coisa tão profunda, um mistério tão grande que não dá para entender. Agora, a Bíblia diz o que é revelado, é para nós,
e nossos filhos, né? Jesus, portanto, contudo, ele sabia do que fazia. Jesus, com 12 anos, foi perdido, deixado lá em Jerusalém, se lembra? E ele estava discutindo com os doutores da lei da época. Como é que pode uma criança com 12 anos discutir com quem eram, digamos, os teólogos da época mais renomados e mais profundos? E quando Maria e José vão lá, ele fala que estava na casa do pai. Ele tinha compreensão disso, né? Então Jesus não tinha amnésia, ele não era um louco, embora tenha sido considerado por muitos louco. E diferente de muitos cristãos de hoje que têm crise de identidade, ou seja, se dizem ser filho da luz, mas anda como um filho das trevas, né? Esquece que são filhos amados de Deus e se tratam só como alguém que é perdido. Jesus não estava perdido, pelo contrário, né? Ele sabia quem ele era, quando eu li aqui, sabendo que viera de Deus e que voltaria para Deus. Ele, então, vem e abençoa os discípulos. Jesus assume a forma de servo. Perceba agora, então, como para resolver o problema no meio da igreja, esse exemplo já muda tudo. Você concorda com a Bíblia? Que você está aqui para servir, que você está aqui para abrir mão dos seus direitos, e aí a coisa vai mudando. Então, eu fico a imaginar esse texto, a igreja ouvindo a pregação da palavra de Deus e a verdade entrando no coração. Jesus não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele era servo, sabe? Ele renunciou às riquezas todas que ele tinha. E a Bíblia fala que na sua profunda pobreza, abre aí 2 Coríntios 8, 9, né? Nós nos tornássemos ricos. Jesus renunciou tudo, até a própria vida. Ele tomou emprestado tudo. Tem uma poesia tão linda que agora eu não estou me lembrando, né? Que fala de que ele não tinha nada, tudo era emprestado. De fato, o barco que ele navegava não era dele, um animal que ele entrou até o burrinho lá em Jerusalém, na entrada triunfal, não era dele. A sala que ele se reuniu com os discípulos, o cenáculo na última ceia, também não era dele. Quando ele nasceu na manjedoura, aquilo também não pertencia a ele. Jesus não tinha nada nessa terra. Se você tem um carro aqui, se você tem uma casa, se você tem de morar, você tem muito mais do que Jesus tinha na época. E ele renunciou a tudo isso. Isso foi voluntário. Agora, pensa comigo. Você lembra do domingo passado? Quem estava aí domingo passado? Foi a visão de Isaías, se lembra? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o quê? Todo o templo. E ele viu aqueles serafins, você lembra? 2 voavam, 2 tampavam o rosto, 2 cobriam seus pés, e eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele viu aquilo tudo, ficou: ai de mim, que sou um homem pecador, habito num povo de puros lábios, e vi o Senhor. Aí Deus mandou um anjo, o serafim, com uma tenaz, com um carvão, ele trouxe um carvão do altar, né? Uma pinça, pegou lá, tocou no lábio dele e falou: isso te purificou. Então, meus amigos, Isaías teve uma visão do trono. Agora pensa comigo assim, aqueles que em cuja presença os serafins cobriam o rosto, cobriam os pés, numa mais solene adoração, e tremia o chão dizia o umbral lá, né, tremia com a adoração da presença de Deus, voluntariamente desceu a essa terra. E ele, diz o profeta Isaías, era o mais desprezado dos homens. Homens de dores, que sabe o que é sofrer. Então, a humanidade de Jesus é isso, porque se ele fosse Deus, ele não tinha que passar essas dores. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Isso custou para ele. Fisicamente, Jesus não tinha nada de especial de mim e você. A gente não tem foto de Jesus. Seria até bom não ter, porque senão os homens iam idolatrar um papel. A Bíblia manda até não fazer imagem nenhuma, escultura. Mas ele é assim, igual a você, 2 olhos, nariz, cabelo. Não sei se ele é mais moreno ou não.
como era o cabelo dele, se era totalmente liso, se não era. Mas ele era tão comum, que quando os soldados foram prendê-lo, Judas teve da dica, aquele que eu beijar a face, porque era igual a todo mundo. Senão ia falar, ia ter uma áurea, tá brilhando, diferente. Não, ele era um ser humano comum. Aí Judas para trás fala, esse que eu der o beijo é ele. Aí os soldados prendem Jesus, porque Jesus, ele não era incorpóreo, ele tinha um corpo. A humanidade foi tão grande que causou até um desconforto na família dele, se lembra? Surpresa, porque os irmãos não acreditaram nele, porque ele era comum, era um ser humano, dentro de casa, vivendo com os irmãos. Então esse dilema, nós não vamos tacar pedra nos irmãos de Jesus, porque talvez nós também tivéssemos a mesma reação, concorda? Mas todos que viam, daqui a pouco começaram a observar que havia alguma coisa diferente. Ele prega como quem tem autoridade. Era diferente de uma palavra que todo mundo estava acostumado. Eles iam à sinagoga. Iam no culto de então, imagina que agora fala assim, eles ouviam os rabinos falarem agora, mas esse, ele fala diferente. Ele fala como quem tem autoridade. E você vai ver lá no Evangelho de Mateus, ele fala assim, esse não é o filho do carpinteiro? Ele não era o ofício de José? Ele não é aquele... abre aí, Mateus, acho que 13, acho que é lá para o finalzinho, né? Eles vão assim, confundindo, porque ele não é aquele que a gente conhece, porque Jesus era humano, ele era simples. Ele não são seus irmãos, Tiago, tia Simão, tia Judas, que mais? Tinha mais um, né? Oi? Acho que é Mateus 13, finalzinho lá, 50 e pouco, vê aí, Daniel. Porque Jesus era homem. Olha aí, não é este o carpinteiro? Porque se já tivesse um rosto brilhando como fosse divino, fala assim, caramba, ele é Deus. Não, olha só, ele não é o filho de José? Oi? Peraí, então vamos voltar aqui. Chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Vai lá, segue. Não é este o filho do carpinteiro? Um ser humano comum. A sua mãe não se chama Maria? Tinha uma família. E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Esqueci de Simão. Não, segue mais outro versículo, tem aí. Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então Jesus tinha irmãos, Jesus tinha irmãs. Essa ideia de Maria imaculada, né, ou que não teve filhos, não é bíblica. Todas as suas irmãs não vivem entre nós, então de onde lhe vem tanto poder? Escandalizavam-se por causa dele. E Jesus, foi rejeitado. Então, a humanidade de Jesus, nós estamos falando que isso é importante para a gente compreender a nossa atitude prática hoje, né? Ele se humilhou e foi, diz a Bíblia, que foi obediente, lá no texto de Filipenses de novo, até a morte. E foi obediente até a morte. Bom, se ele é Deus, ele precisava de obedecer alguém? Deus precisa de obedecer você? Ou qualquer anjo, querubim, seja lá criatura que possa existir? Não. Mas à medida que ele se esvazia, ele obedeceu Maria, ele obedeceu José, vai pegar água para mim. Essa pessoa, Jesus, mamãe, tá bom, vou lá atrás daqui a pouco. A gente fica numa situação assim, né, que eu já pensei em imaginar a infância de Jesus, diz que ele nunca pecou. Então, assim, criança mente, criança egoísta, agora você imagina Jesus, muitas vezes ele ter tido como bobo da corte, porque, imagina lá no meio das crianças e ele vivendo esse dilema. Aí você imagina o pai assistindo isso tudo. Imagina o Espírito Santo, imagina os anjos falando, caramba, que espetáculo que os anjos aprenderam da humilhação e humildade de Deus. Por isso ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se você é manso e humilde, você não vai querer arvorar privilégios, mas vai servir. Agora aqui a gente tem um enigma. Deus obedece Deus. Porque
Jesus é Deus de Deus, Jesus é coeterno, Jesus é a mesma coisa, a mesma essência do Pai e do Espírito Santo. Agora, o Deus Filho, na condição de Filho do homem, se submete ao Deus Pai. Essa condição é até interessante porque na cruz ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Essa é a figura humana e divina de Jesus. Na teologia tem um nome que é complicado, né? Mas isso foi discutido até na igreja primitiva. Esse foi um assunto, porque as duas naturezas estão unidas. E você sabe que hoje tem um Deus homem assentado à destra do Pai, de Jesus Cristo homem. Jesus tem a natureza hoje humana e a divina continua. Isso é incrível, né? Porque antes de Jesus se encarnar, só tinha um Deus que tinha natureza divina e não humana. Gente, e ele então foi obediente à morte de cruz. É interessante que os judeus não crucificavam ninguém, isso era um tipo de morte romana. A morte para os judeus era apedrejamento. Era assim que eles matavam na condenação dele. Mas o uso da cruz era romano. Jesus estava na época que o Império Romano dominava. Então, por que Jesus vai para a cruz? Porque já se cumpriria profecias lá de trás de Deuteronômio 21, que maldito é todo aquele que é pendurado na cruz. Né? E Jesus resgatou toda a maldição da lei, diz em Gálatas 3,13, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. E repete a citação de Deuteronômio: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia, ela se autocompleta desde lá de trás até aqui na frente no Novo Testamento. A cruz, então, gente, era um lugar de maldição. Paulo está falando: olha para Jesus, olha que ponto ele desceu. Né? A gente sabe que todo o peso do pecado caiu sobre ele. E agora a gente então pode entender por que Jesus se sentiu desamparado. Talvez alguns que estivessem ao pé da cruz falassem assim: que isso? Como é que pode? Então ele não é Deus? Está dizendo: Deus meu, por que me desamparado? Hoje nós temos a Bíblia, tem princípio, meio e fim. Olha que maravilha. Agora a gente entende algumas coisas, porque Jesus se sentiu separado. E a gente sabe que a dor física, embora fosse excruciante ali, não era a dor maior que Jesus sentiu na cruz do Calvário. Por isso ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ali foi o ponto mais profundo que Jesus desceu da escada que você está vendo ali, né? A cruz foi dolorosa. A questão é: porque ele morreu na cruz, né? E a gente sabe que não foi porque Judas o traiu só, não foi só porque o Sinédrio veio condenar ele, não. Ele foi pela cruz porque era a solução das nossas vidas. Ele foi pela cruz porque ele nos amou. Ele foi pela cruz porque ele quis se entregar por nós, né? Sabe, essa é a figura que nós é que o crucificamos, porque nós pecamos e ele nunca havia pecado. Então a cruz é a maior expressão do amor de Deus. E a Bíblia é cheia de expressão de amor de Deus. Foi falada hoje da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, que mostra como Deus ama, né? A cruz também mostra até onde vai a ira de Deus contra o pecado. Sabe que Deus se ira. O pecado, ele é tão puro de olhos, diz a carta de Abacuque, que não pode ver o mal. E o pecado é horrendo para Deus. O pecado, ele odeia o pecado. E a santa justiça de Deus exige que alguém pagasse por isso. E quem pagou foi justamente Jesus na cruz do Calvário. Então, ali é a solução das nossas vidas. E é um ato incompreensível de amor. Como a gente falou aqui, não posso imaginar Jesus ali. E ele bebeu o cálice sozinho. Uma vez ele chegou para os discípulos e falou: vocês podem ser batizados com um tipo de batismo com o que eu vou me submeter? Eles não tinham ideia. Jesus não desceu da cruz quando fizeram: sai daí, desce. Não. Por que ele não desceu? Para que hoje nós pudéssemos ter acesso à presença dele e do Pai.
Ele disse: eu sou o único caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ora, ele então se humilhou, se esvaziou, obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o versículo 9, a história não termina aí, graças a Deus. Né? A Bíblia conta o terceiro dia, Jesus ressurgiu. Né? E Paulo coloca no versículo 9 aqui, ó, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus obedece o Pai o glorifica. Esse termo exaltar aí é colocar num nível que ninguém pode alcançar, é colocar num nível tão profundo. Aquele que foi num nível mais profundo de humilhação, em se tratando de Deus, porque se você morrer por alguma causa, você pode ser até elogiado, né? Você morrer por quem não merece já é mais complicado. Jesus morreu por quem não merecia, sabe? E assim, Deus o coloca e declara um nome acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder hoje. Você vê que os demônios se nos submetem por causa do poder de quem? Enfrenta um demônio sem Jesus. Quem já teve alguma experiência de estar de encontro com um endemoniado, sabe. Já vi relato de surra, de muitas outras coisas. Né? E os discípulos vieram estupefatos quando foram enviados de 2 em 2, falaram, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Sabe? Pedro chega uma vez e fala assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E diz o versículo seguinte, 10º, por favor. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, perceba agora, aonde? Na terra, debaixo da terra. Todo ser tem que se dobrar, vai se dobrar e confessar Jesus como Senhor, né? Significa aqui que Ele é Senhor de tudo, Ele é dono de tudo, né? Não era assim como um simples senhorio comum, sabe? Jesus, Ele era nada menos do que divino. E a ênfase do Novo Testamento todo, se você for ver, vai cair na figura do senhorio de Jesus Cristo. O Filho de Deus, Jesus, é chamado, eu fui ver pesquisa, mais de 600 vezes de Senhor no Novo Testamento. Isso quer te falar alguma coisa. E a gente sabe que somente quem confessa Jesus como Senhor e Salvador é salvo. E não só como Salvador, porque muitos querem só ser salvos, mas não querem se submeter à senhoria de Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala, aqueles que o negaram, aqueles que blasfemam contra ele, o próprio Satanás, esses que estão debaixo da terra, imagina Lúcifer, Satanás, diabo, o nome que você denominar, vai ter que dobrar os joelhos, vai confessar, Jesus é o Senhor. Todos os demônios e todos os seres humanos e todos os anjos, né? A visão bíblica é exatamente essa. Todo ser, seja na terra, no céu ou debaixo da terra, vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. A situação que a gente se encontra hoje diante dessa revelação é, eu posso voluntariamente, com alegria, com prazer, dobrar meus joelhos e declarar, Jesus é o Senhor. Ou eu posso, por uma imposição, com tristeza, com pavor, porque a visão bíblica nos dá depois que é o inferno daqueles que partem sem confessar Jesus, sabe? Então todos vão se dobrar e vão se curvar. Então imagine esse evento, isso vai acontecer, está na Bíblia, isso vai acontecer. Tome nota. É a glória do Cordeiro sendo reconhecida. Né? É o que a Bíblia chama o dia da ira do Cordeiro. Você acredita? Está na Bíblia. Porque quando a gente vê a figura do Cordeiro, às vezes a gente não vê como autoridade, porque ele é simplesinho, o Cordeiro. Mas Apocalipse, abre Apocalipse 6, 15 a 17, por favor. Vamos ler aqui. Ó, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, todo mundo que viveu aqui de qualquer condição,
se esconderam das cavernas e nos penhascos dos montes. Vamos lá. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e se escondam da face daquele que está sentado aonde, gente? E da ira do Cordeiro. 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Jesus é Deus. Jesus é poderoso. Jesus, prefigurativo aqui no Cordeiro, se assenta no trono. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, como a gente falou aqui, uns alegres, outros cheios de medo e pavor. Então a gente tem que entender essas duas naturezas de Jesus, humana e divina. E hoje é o convite bíblico, já que você está lendo junto comigo, a nos dobrar perante Jesus, nos prostrar. Você pode esperar o dia do juízo final, você pode esperar isso acontecer. Lamento se você esperar, né? Quando chegar a hora, não vai ser com arrependimento, ou pode ser arrependimento fora de hora, né? Então, meus amigos, a gente não pode procrastinar muitas coisas na nossa vida. A gente não pode adiar. Hoje é o dia. A palavra de Deus chega a dizer, no livro de Hebreus: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, a gente tem que se humilhar perante Jesus. Baixar aqui nosso orgulho, nossos pensamentos. A gente canta, né? Às vezes, os teus pensamentos são mais altos do que o meu, que é citando o versículo de Isaías também, né? E ver isso tudo tem a ver também com convivência entre nós, que tudo isso Paulo chama uma revelação de Cristo tremenda, um tratado teológico acerca de Cristo, para mostrar que no convívio cotidiano nós temos que ter a mesma mente de Cristo. Então, se houver um momento da tua vida uma discórdia, né, ou uma falta de comunicação, ou até uma mágoa, ou até uma tristeza, um perdão, como é que você tem que agir? Cheio de direitos? Não, como Jesus agiu, né? Senão a gente não aprendeu a humildade de Jesus, senão a gente não aprendeu a ser servo. E o exemplo dele aqui de esvaziar. Eu sei que ninguém vai esvaziar, porque ninguém é Deus no sentido. Mas dos teus direitos, às vezes, você tem que se esvaziar. Sirva melhor hoje. Abençoe quem está do teu lado. Escolha, às vezes, ficar quieto no meio de uma provocação. Escolha obedecer algo que você acha que não entende. A cruz foi a referência da humildade. Tenha a mesmo pensamento, a mesma mente de Cristo Jesus, né? Mas também pense comigo, Jesus, Ele é exaltado, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Messias, como a gente leu aqui, Ele é o Senhor, Ele é o primeiro, Apocalipse fala isso, né? Ele é o primeiro e o último, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, né? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, sabe? É aquele que está conosco, diz o texto, aquele que era, que é e que há de vir, ou seja, tudo está centralizado nele. Ele chega a dizer lá em João: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bispo das vossas almas. Outro texto traduz, né? Ele não diz eu sou isso, foi Paulo que diz, né? Paulo ou Pedro, agora estou na dúvida, né? Então ele é o cordeiro sem defeito, ele é o cordeiro imolado, ele é aquele pelo qual nós também temos que nos prostrar e nos levar agora a sabedoria para viver no nosso dia a dia. Por isso, nós vamos encerrar aqui.